Salve, rapaziada! Muito boa tarde. Os donos da bola entrando no ar nesta segunda-feira, um dia após o Rio Grande do Sul testemunhar a história. Um dos momentos mais marcantes da história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, a despedida de Luizito Soares. A maior contratação da história do futebol gaúcho. O maior jogador a vestir a camiseta da dupla Grenal neste século. Pois bem, Luizito Soares levou um time limitado à disputa pelo título brasileiro. E você, torcedor do Grêmio, que ontem à tarde esteve na Arena, sim, testemunhou a história. Luizito Soares, você, torcedor do Grêmio que esteve lá na Arena, que levou de recordação essa máscara do Luizito Soares, que hoje está aqui, vestida pelo senhor Diogo Rossi, o tempo irá se encarregar de mostrar a você, torcedor do Grêmio, o que representou a passagem de Luizito Soares por Porto Alegre. Reverencie Soares, aplauda Soares. Quem viveu a história de Soares no Grêmio terá história para contar para os seus netos. O programa hoje vai falar muito sobre Luizito Soares e a sua despedida, as reverências do Farido e, é claro, que sobre o Internacional, que no sábado venceu o Corinthians no duelo Cudê e Mano. Um técnico consolidado e ascensão contra um decadente em final de carreira, deu quem? O argentino, Eduardo Cudê. Vamos lá, gente, colocando no ar a nossa enquete para pôquer, transformando vidas através do esporte. A enquete está na tela para vocês e fala sobre dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Como você, telespectador, avalia o Brasileirão da dupla Grenal? Os dois foram bem? Daqui a pouco, né? Guardadas as pretensões de cada um. Só o Grêmio foi bem, só o Inter foi bem, não agradaram. Enquete para pôquer, transformando vidas através do esporte. A gente quer a sua participação lá no YouTube. Vamos lá, gente. De imediato a gente vai para a nossa central, conversar com Lucas Dias, que vai trazer para a gente um resumo daquilo que aconteceu ontem na Arena. Uma tarde histórica na Arena, a despedida de Luizito Soares. Boa tarde, senhor Lucas Dias. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. De fato, uma tarde de domingo, final de tarde, início de noite, de muitas emoções na Arena do Grêmio. Mais de 50 mil torcedores estiveram presentes acompanhando a despedida de Luizito Soares com a camiseta do Grêmio. A gente está vendo aí imagens feitas pelo nosso cinegrafista Rogério Aguiar aqui da TV Bandeirantes, os filhos de Luizito Soares no gramado, a esposa dele também apareceu por lá para dar um abraço, todos os jogadores do Grêmio ali enfileirados aplaudindo o Luizito Soares, homenagens nos telões. A gente viu aí a máscara que o nosso Diogo Rossi está utilizando e que também rodou por toda a Arena. Mais de 25 mil máscaras foram levadas aos torcedores do Grêmio, balões com o nome de Luizito Soares, um trapo foi feito pela geral do Grêmio, torcida organizada gremista também agradecendo ao Luizito Soares. Então foi uma festa muito bonita e que teve o gol de Luizito Soares também para coroar essa festa, vitória por 1-0 contra o Vasco da Gama. E a gente acompanha agora, Gamba, o que foi a coletiva de Luizito Soares após a partida contra o Vasco, em que até foi um pouco diferente. Aliás, técnico Renato não concedeu a entrevista coletiva. Quem falou foi somente Luizito Soares. E ele falou sobre o povo gaúcho, a emoção de ter sido reverenciado pelo torcedor gremista e também o que ele leva para o restante de sua carreira. Llevo el cariño que recibí constantemente de toda la gente de Río Grande do Sul. Me hicieron sentir como en casa, a mí, a mi familia. La gente piensa que es fácil tomar una decisión así, pero no es nada fácil. Pero también uno es ser humano que tiene que pensar en él, en poder disfrutar de la vida, pero me voy a quedar con el cariño que me dio todo el club también desde que llegué. Me dediqué 150% al club. Después de tomar una decisión en julio, mi comprometimiento con el club fue máximo y me tengo que quedar con eso y el club se va a quedar con eso. Mi profesionalismo, después de haber dicho que en diciembre me iba, creo que es la mejor imagen que puedo dejar, es hacer todo lo que hice estos meses y más después de hoy de tener una despedida tan grande que va a quedar en mi recuerdo y el de mis hijos y el de mi mujer. Allá donde esté, siempre lo digo, seré un gremista más, hinchando por el gremio y voy a estar acompañando a los compañeros, al entrenador y a esta gran hinchada.
Luizito Soares, que vestiu a camiseta do Grêmio essa temporada e ontem fez a sua despedida junto ao torcedor gremista na Arena. Farido, foi um domingo de muitas emoções, Farido. É verdade, Gamba, põe emoção nisso. Eu vou te dizer, vou te confessar a ti, aos nossos telespectadores, quem nos acompanha, que a maior emoção da minha vida foi, sem dúvida, o nascimento dos meus filhos. Agora, futebolisticamente, foi o Mundial do Grêmio, foram as Libertadores do Grêmio e foi ontem a despedida do Luizito Gênio Soares. Esse cara é extraordinário, esse cara é acima da média total, ele é um cara diferente. Nós, gremistas, temos muito orgulho de ter tido o quarto maior artilheiro da história do futebol mundial, da história atual do futebol mundial. Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski e Luizito Gênio Soares. Todas as reverências foram feitas a ele, 50.481 gremistas dentro da arena e mais 70% do estado, presentes, acompanhando de uma maneira ou outra e reverenciando esse cara que é um fenômeno, E nessa segunda-feira, Gamba, e nós ainda temos o jogo de quarta com o Fluminense, tomara ele jogue contra o Fluminense, e aí será uma despedida no Maracanã, porque Soares não foi só importante para o Grêmio, foi importante para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, para a própria seleção uruguaia, porque ele voltou à seleção uruguaia. Então, nossa, faltam adjetivos para falar a respeito de Luizito Gênio Soares. Quero dizer que fico feliz porque hoje a IVE para de falar no Soares, porque foi um ano da IVE, né, os colorados que se dizem neutros, mas são colorados, enchendo a paciência e sempre arrumando um problema para Soares. Foi um dia atrás do outro a IVE arrumando. Então hoje fiquem tranquilos, acabou o pesadelo de vocês. Cara, Luizito Soares, acabou o pesadelo de vocês. E Gamba, eu quero trazer para aqui, ó. Pode abrir a tela toda em mim, por favor. O DVD. Aqui, ó. Tá aqui o DVD, ó. Vamos fechar aqui o DVD. Esse é o DVD que Renato Painato, Deusnato, Mitonato entregou a Luizito Gênio Soares, num dos momentos descontraídos de uma coletiva que foi muito bacana do Soares. E o Soares depois disse, perguntado o que diria aos jovens jogadores do Grêmio, ele disse que pediria que o Renato entregasse um DVD com os melhores momentos do Soares em 23. Então o nosso passarinho passou a madrugada editando e fazendo cortes, não só do Renato Passarinho, mas dos lances do Gênio Soares. Eu estou muito emocionado, ontem eu chorei 5 vezes. Eu não vou chorar hoje, mas eu quero te entregar, Gamba, tu como comandante... Eu não sou da IVE, né? Tu deu um pau na IVE aí agora. Não, tu não é da IVE, tu é um cara neutro, tu é um cara de credibilidade. E eu quero, como comandante do programa, te entregar esse DVD para que chegue a nossa direção e vá para os arquivos da Bandeirantes e fique arquivado na Bandeirantes. Vou te dar um abraço, como o Renato deu no Luizito. Tu é o nosso Luizito. Estou recebendo o DVD aqui do Renato, aqui, ó, tá aqui, ó. Podem fazer print aí, ó. Vamos olhar ali para a tela, ali, ó. Ali, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. DVD do Renato, entregue ontem para Luizito Soares. E eu te passo as tuas mãos. Muito bem, Farido. E tamo aí. Tá emocionado. Obrigado. Reverência. Luizito Gênio Soares. Ivi, chupa. Que isso, rapaz. Diogo Rossi, Luizito Soares deu o seu adeus à torcida do Grêmio ontem na Arena, Diogo. Um grande amigo que eu tenho ontem falou que, para ele, o ídolo não é só aquele cara que leva um time a conquistas ou que ganha um grande título, né? O ídolo é aquele que tem a capacidade de unir, de mover, né? E o ídolo é o que se tornou o Soares, né? O Soares, ele se tornou um ídolo da torcida do Grêmio porque ele cativou a torcida do Grêmio de várias formas, né? A própria palavra ídolo, né, para quem não sabe, né, uma entidade ou algo ou alguma coisa que merece ser venerada, né? Esse é o significado desta palavra. E é o que o Soares se tornou por tudo que ele significou com a passagem dele no Grêmio. Eu entendo e eu concordo e respeito com quem acha, mas ele tem aí o mesmo sei lá o que não sei quem, de títulos ou tudo mais. E isso aí é verdade, o fato está posto, né? O grande título que o Soares conquistou com a camisa do Grêmio foi o Gauchão, e isso é verdade. Ganhou a Recopa também, infelizmente não foi campeão brasileiro, nem da Copa do Brasil, que eram os títulos possíveis que o Grêmio estava disputando nessa temporada.
Mas a idolatria que se criou é por todo, né? Não é só pelo fato da conquista, não é pelo título. Porque o título é uma das conquistas possíveis. Existem outras várias conquistas possíveis que o Suárez trouxe para o Grêmio, né? Número de sócios, número, né, de torcedores que foram à arena. Nós estamos falando de mais de 1.100.000 pessoas em um ano apenas. Não sei se algum clube do Brasil conseguiu fazer isso. Né, uma média de 34 mil torcedores por partida na temporada, o que é algo extraordinário. As finanças do Grêmio, que são muito difíceis, estão muito, né, problemáticas nessa temporada de 2023, não foram piores, porque o dinheiro que entrou nos cofres do clube, né, se ajustaram com a chegada desse jogador, com aquilo que ele pôde trazer. A própria arena do Grêmio, né, que entrega um serviço bem ruim, bem fraquinho, também ganhou dinheiro com o Suárez, né? As bilheterias lotaram os cofres. Eu acho que o Gamba tem razão numa frase que ele falou ali no início. Só em algum momento da nossa história, talvez daqui a 10 anos ou até mais, a gente vai ter algum tipo de noção ou princípio de noção do que nós vivemos aqui. E eu acho que a gente tinha que comemorar no macro, não só os gremistas, né? Os gremistas comemoram porque o Suárez vestiu a camisa do Grêmio. Mas acho que o povo gaúcho tinha que comemorar, claro, de certa forma. Não é isso, mas tudo bem, Ribeiro. Se tu quer menosprezar a minha opinião, tá tudo certo. Eu acho só que a gente tinha que comemorar de um fato macro, né, que um jogador deste quilate jogou no futebol gaúcho, especialmente. Ele jogou no Brasil, né, na nossa liga, mas jogou aqui, né, no nosso estado. A gente que gosta de jogar tão pra cima, né, o melhor em tudo, né, o melhor pôr do sol, o melhor sei lá o quê. Então foi aqui, no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, que jogou talvez o melhor jogador do futebol possível do futebol brasileiro, que é o Suárez. O mundo do futebol diz que depois de Ronaldo, só um centroavante jogou tanto quanto o Ronaldo, que é o Suárez, e ele jogou aqui. Então assim, a gente poderia valorizar. Eu entendo que as pessoas queiram menosprezar. Eu vou sempre jogar pra cima, seja qual lado for. Obviamente que do Grêmio, nesse caso específico, que é o que a gente está falando agora. Tu gostou, Farid, do discurso do Diogo Rossi? Excelente, parabéns, Diogo. Quero concluir, Diogo, dizendo o seguinte, tá? Antes de passar a palavra para o Ribeiro Neto, estou curioso para saber o que o Ribeiro tem a dizer. E se o Ribeiro se emocionou ontem na arena assistindo o Luizito Suárez e a sua despedida? O Suárez, ele engrandeceu o futebol brasileiro, ele trouxe brilhantismo para o futebol brasileiro. O campeonato brasileiro cresceu em importância por ter um jogador como Luizito Suárez. Ou seja, a presença de Suárez não só foi benéfica para o Grêmio e sua torcida, para o futebol gaúcho, mas sim para o futebol brasileiro, que pôde desfrutar desse jogador. O Suárez, Ribeiro Neto, ele é assunto hoje no mundo inteiro. No mundo inteiro. Consequentemente, quem é assunto também, gente? Grêmio. O Grêmio. Rio Grande do Sul. As imagens da arena, da torcida do Grêmio, rodam o mundo inteiro. Assim como foi em janeiro desse ano, quando da sua chegada, está sendo da sua despedida na arena. Olha o que representa esse jogador ter passado pelo futebol gaúcho. Ribeiro Neto, eu quero te ouvir, Ribeirinho. Tá bom, eu acho que vocês falaram perfeitamente. Só tem um senão. E não é má vontade, embora eu seja taxado pelos meus colegas aqui de chato, e até por alguns telespectadores, não tem problema nenhum, tá? Só que, às vezes, o fato de eu ser um pouco pragmático, né, eu saio do emocional. Nós tivemos aqui duas opiniões emocionais, né? Uma coisa é o Brasil e o mundo reverenciar o Suárez, como o Diogo quer, no macro. A outra coisa é desconhecer a rivalidade e a cultura do Rio Grande do Sul. Não, vai me desculpar. Tu queria que o torcedor do Internacional faça isso? Eu já te falei, o mundo perfeito é ótimo, eu adoraria. Só que ele não existe. Então, eu acho que também tem que se respeitar isso aí. Aqui nós vivemos de realidade. Né? A realidade é que é Inter contra Grêmio e Grêmio contra Inter. Né? Então, vamos tirar esse lado. Agora, o resto todo está certo. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, todos reverenciaram a presença do Suárez aqui e acho que está muito bem. O Suárez, é verdade, não conquistou grandes títulos, mas ele deu uma visibilidade ao Grêmio extraordinária. Né? É um jogador que é fora da curva. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Grêmio sem o Suárez não teria feito a campanha que fez, né? Porque ele fez a parte dele e ajudou os outros, né, de uma certa forma, a também contribuírem. Ou vocês acham que o Cristaldo, por mais dificuldades que tem, né? Quando esteve bem não foi por causa do Suárez? Que o Bitelo acabou sendo vendido porque cresceu com o Suárez? Então, isso aí, a gente sabe disso aí. E está latente isso aí.
Tá? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu também saúdo a presença do Soares. Uma pena que foi apenas por uma temporada. Tá? Mas isso vai deixar, e depois nós vamos falar, né? Vai deixar o Grêmio numa saia muito justa. Muito justa, porque se é verdade que o Soares é tudo isso, e o Grêmio sem o Soares vira um time comum. E como o Grêmio já sabe, nós sabemos, e até a torcida sabe que não vai vir substituto, o Grêmio vai ter que se virar para montar um time competitivo. Não vai ter substituto. Esse é um drama, vai ter substituto. esse é um drama, Vai Farid, ter esse é um drama, esse é um drama, Não porque à altura. o que esse Campeonato Brasileiro mostrou, tá? O Campeonato Brasileiro mostrou que o Soares, com a sua genialidade, colocou o Grêmio na Libertadores da América. E tem tudo para colocar na vaga direto. O Grêmio depende dele na última rodada contra o Fluminense com a cabeça no Mundial. O Soares, por mais que o Farid não goste, Ribeiro, o Soares livrou a pele do Renato. Sim. Livrou a pele do Renato. Deve ao Soares muito da Deve campanha. muito. Eu sei que o Renato tem participação, mas ele deve muito. Porque o time do Grêmio, por ser um time limitado, o grupo do Grêmio, por ser um grupo limitado, e pelo fato do Renato não ter conseguido encontrar alternativas quando mais precisou, foi o Soares que colocou o Grêmio na Libertadores da América. Isso é um fato, isso está posto. Não significa diminuir a conquista do Grêmio, que era ter chegado na Libertadores por conta de ter o Soares. Bom para o Grêmio, que o Grêmio teve um jogador com essa genialidade. Claro, que isso também está posto. O mérito do Soares estar aqui é do clube. É do clube, perfeito. O Grêmio que foi lá contratar ele. Perfeito, perfeito. E o que o Renato contou a seu favor? Com a genialidade do Soares. O jogo de ontem mostrou isso. E tantos outros jogos. Né? Se for possível fazer um recorte aí, nos próximos dias, Diogo Rossi, de o que poderia representar, embora o C não entre em campo, mas eu acho que é muito mais para maximizar a importância do Soares. Jogos que o Soares não decidiu, né? Sem a participação do Soares, onde é que estaria o Grêmio no Campeonato Brasileiro? Eu tenho uma pergunta para ti, então. Onde estaria o Atlético Mineiro sem o Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro? Vale mesmo, vale Não, mesmo. é só vale uma mesmo, pergunta. Vale mesmo, vale mesmo. Onde estaria o Botafogo sem os 17, né? 18 do gols Tiquinho? Do Tiquinho Perfeito. Soares. Lá embaixo. Mas quando eu coloco isso, não é uma crítica ao Quando Soares. o Tiquinho parou... Não, é que assim, eu não estou dizendo que tu está criticando. Não, eu só estou tentando maximizar ainda mais a participação dele. É que parece ruim o fato de tu ter um cara que decida. Claro que não é ruim. Agora, claro imagina que se o não é Grêmio ruim. se o Grêmio tem um pouquinho mais de qualidade. O Soares onde mesmo disse que faltou. Não, e o Soares qualidade. disse... Faltou dinheiro para ter, ele faltou. falou. E ele mesmo falou também que em vários jogos, sem a presença dele, o Grêmio ganhou. O Grêmio também ganhou sem a presença... Dois jogos fundamentais, fundamentais. inclusive. Atlético e Flamengo. Agora, eu fico lembrando aqui que no início do ano, não vou citar nomes, porque eu não vou dar moral para medíocre. Medíocre? Que disse taxativamente, não, para nós o Soares não interessa. Deve estar hoje com uma dor de cotovelo, lambendo feridas e vai ter que lamber muita ferida. Mas não vou dar moral para quem não merece. Farido veio com uma crítica forte, hein? Veio com uma crítica forte. O Ribeiro traz um ponto ali, Farido, que é motivo de preocupação. Agora. A partir de agora, o que será do Grêmio sem Soares? Vem reposição? Vem reposição no nível do Soares? À altura? Não tem. O torcedor pode sonhar que tipo de reposição o Grêmio consegue colocar no mercado para 2024? Para mim, eu acho que o fundamental de tudo é abrir os olhos quinta-feira e saber assim, acabou o sonho. O Soares jogou com a camisa do Grêmio, abrimos os olhos, acabou o sonho e que se faça essa análise que a gente está fazendo aqui. Não fosse o Soares, o Grêmio não estaria onde está. Ele jogou praticamente sozinho a maioria dos jogos. Ganhou a maioria dos jogos. Beleza, só que no ano que vem ele não está mais aí. Tem os 2,5 milhões aí que ele ganha, que os investidores pagam? Tem. Os investidores prometem permanecer ajudando. Aliás, eu quero só... uma gavetinha rapidinho, tá? Eu teria achado, assim, teria achado de bom tom, né, que esses apoiadores tivessem tido uma visibilidade maior na coletiva de despedida do Soares. Talvez só eles. Tá? A Marquespan e o tio do arroz lá. Prato fino. Prato fino. Eu achava que tinha que ter tido uma valorização. A minha humilde opiniãozinha, só isso. Bancaram, né? Bancaram, chegaram a falar... Não, só eles prometem continuar ajudando. A dúvida é como é que tu vai encontrar. É que o torcedor do Grêmio tá numa sinuca de bico, assim. Eu acho... Não é o torcedor, não. O torcedor vai ficar esperando, perdão. Quem tá na sinuca de bico é a direção. E assim, eu não tô criticando por estar, eu só tô comentando que está. Foi a própria direção do Grêmio que colocou essa régua no topo. E
que ótimo, né? Imagina se nós estaríamos aqui certamente lamentando mais uma temporada comum que o Grêmio teria feito sem o Soares. A gente acha, os números estão postos aí, né? São 27 gols. Imagina um cara que te entrega 27 gols numa temporada. 53 jogos. Imagina só, é demais. Mas sabe, Farid, que o próprio torcedor do Grêmio tem essa noção, né? Reposição no mesmo nível não vai surgir. Não vai surgir. Só o Lewandowski. A mesma altura não vai surgir, né? Até que ponto o torcedor pode cobrar da direção que chegue um jogador para também ser decisivo na temporada 2024? Talvez não um, o Ribeiro bate muito nessa tecla, né? Talvez não um, mas mais de um. Eu vou dar carências sugestão. que o Grêmio teve no elenco e que precisa tratar como prioridade para a temporada 2024. Eu vou dar uma sugestão para a direção favor. do Grêmio também, de maneira muito humilde. Igual o Soares, esquece, não tem nem parecido. Mas eu no mercado brasileiro, tem dois nomes, eu traria um dos dois, eu acho que traria um impacto bom com o torcedor. Um é o Hulk, que eu sou muito fã do Hulk, e o outro é o Gabigol. Muito bem, duas sugestões aqui do Farid. Hulk e Gabigol. Lucas Dias, vamos lá, Lucas. O torcedor do Grêmio está lamentando, está triste que o Soares vai embora, mas se tem alguém que vai lamentar, e muito, não ter Luizito Soares em 2024, é o senhor Renato Portaluppi, Lucas Dias. Pois é, Gamba, e na curta manifestação do técnico Renato ontem após a partida, ao lado de Luizito Soares, do presidente Alberto Guerra, do vice de futebol Antônio Brum, Renato aproveitou para dar uma brincada, dar uma descontraída também com o craque uruguaio e fez uma entrega bem interessante para Luizito Soares e a gente acompanha agora. Eu tive um prazer muito grande de ter trabalhado com ele. É um profissional exemplar dentro e fora do campo. Fiquei muito orgulhoso mesmo de ter trabalhado com ele e aprendi muitas coisas. Eu sei que ele vai fazer muita falta para todos nós, mas é vir assim mesmo. Eu acho que ele nos deu um ano de muitas alegrias. Desejo toda a sorte do mundo para ele, para a família dele, onde ele for jogar agora. E como ele me sacaneava de vez em quando, não posso deixar de sacanear ele, né? Eu tive o prazer de vê-lo jogar na Europa, tive o prazer de vê-lo jogar aqui no Grêmio, podendo ser o treinador dele. Como eu falei, o quarto maior goleador do mundo não precisa falar muita coisa. Então, Luiz, nas tuas férias, na tua folga, se tiver um tempinho, não acredito que você pode assistir meu DVD, tá? Renato Portaluppi, é puro entretenimento. Lucas Dias volta a conversar conosco porque nós tivemos uma polêmica no sábado após a vitória do Inter, né? Sobre o Corinthians, do Mano Menezes. O Mano é aquilo, né? O Mano ele não perde, né? O Mano perde, sempre tem alguma coisinha a mais, né? E o Mano Menezes foi lá e disse que o Internacional triplicou o bicho para ganhar do Corinthians. Como se precisasse, senhor Lucas Dias. Pois é, Gamba, o Mano Menezes quase não gosta de dar uma letrinha no Internacional desde que chegou lá no Corinthians, tem aproveitado para dar um abecedário todo de letrinhas para o Internacional e mais uma vez no final de semana, depois da derrota do Corinthians por 2-1, a vitória do Internacional na Neoquímica Arena lá em São Paulo, o técnico ex-Inter fez questão de dar uma provocada e disse sobre o bicho que teria sido pago pela direção para o grupo de jogadores. E o presidente Alessandro Barcelos rebateu. A gente tem notícia que o bicho do lado de lá era triplo para jogar com a gente hoje. O Mano acabou de dizer na coletiva que o Inter hoje triplicou o bicho para os jogadores para ganhar do Corinthians. Isso é desculpa, não tem nada disso. Não tem nada disso? Não, senhor. Vocês trataram esse jogo como algo especial por causa do Mano? Não, senhor. Nós estamos tratando essa reta final com muita seriedade. 4 jogos importantes, já cumprimos 3 e vamos ganhar o 4, se Deus quiser. Focado, respeitando o Botafogo, mas entendendo que é necessário a vitória também. Muito bem. Lucas Colar, a palavra é tua, senhor Lucas Colar. Muito bem, fico muito feliz agora que acabou o quadro da Grêmio TV aqui nos Donos da Bola, onde só coisas positivas acontecem, é um negócio impressionante, né? Me pareceu uma crítica. Não, se fala muito da Ive, mas que plantou notícia sobre o Soares, mas quem pediu para ir embora não foi a Ive, né? Foi o próprio Soares. Mas, enfim, já passou. Outro assunto. Atingiu? Não atingiu, é só fato, né? É que só se fala o recorte que se quer aqui dentro do programa, né? Quem pediu para rescindir o contrato na véspera de um jogo importante foi o
Luiz Tu Soares. ficou falando o tempo todo. Eu te dei 29 minutos. Nós ficamos em silêncio. Tu só consegue interromper, cara. Não tô interrompendo. Tu tá nervoso hoje? Não tô tu tem nervoso. Que tá feliz. O Soares foi embora, cara. Sabe por que eu tô nervoso? Eu tô nervoso porque é isso aí que o Lucas acabou de falar. Deixa ele falar, Farid. Fala aí, Luquinhas. Eu tô nervoso porque é isso aí que o Lucas acabou de falar, porque é impressionante. Agora nós temos a taça do resgate da autoestima gremista, né? Agora, e isso a tua taça é de ir pra Sul-Americana, cara, por favor, não é o teu momento de fala. Tu já falou e eu fiquei quieto, agora tu fica quieto um pouquinho. A grande questão é isso aí. Na sexta-feira passaram um programa inteiro dizendo que o Internacional estava pegando e relativizando a mediocridade. Tá? O cara sai daqui com um título que Paulo César Magalhães tem. Ponto. Olha, o cara sai daqui fazendo gol em gauchão, beleza, levando o Grêmio numa Libertadores, maravilhoso. O fato do Soares jogar aqui é maravilhoso. É maravilhoso e eu tenho que aceitar mesmo como colorado. Agora, simplesmente chegar e valorizar uma conquista de Libertadores, isso não é mediocridade. O Internacional, se é o caso, também conseguiu uma Libertadores em 2018, um ano depois de sair da Libertadores. Depois estava na final da Copa do Brasil. É a mesma coisa, só que, claro, quando é pro lado do Inter, é sempre uma porrada. Então, eu quero imaginar que IVE nós temos no estado. Tá cheio. Porque é impressionante. É impressionante. Semana passada era uma ode à mediocridade, era uma ode agora estamos normalizando a derrota. Só um pouquinho, por favor, tu já falaste. Não, eu vou querer falar depois. Não, e aí tu fala o que tu quiser. Eu não vou te atrapalhar, eu gostaria que tu fizesse o mesmo. Muito obrigado. A grande questão é essa, a grande questão é que do lado do Inter sempre é mediocridade ou relativizar derrotas, né? Do lado do Grêmio é uma ode à principal conquista do estado, é o maior não sei o quê, é sempre isso. E aí por isso que a gente tem que ficar quieto. Porque senão, se eu vou debater, eu vou ter que debater nessa quinta série. Eu não vou debater quinta série nesse sentido. Agora, que a gente tem que ponderar, a gente tem que ponderar. Não, tá bem, tá boa a manifestação dele. O Ribeiro se vira de costas. E quando ele fala, e quando o Colar diz que é a Grêmio TV... Esse programa aqui foi por muitos anos só do Internacional, cara. Então vamos dividir um pouco as coisas. Então vamos dividir um pouco as coisas, tá? E quanto a IVE, tem um monte, cara. E se quiser eu dou os nomes, tá? Tá cheio de colorado enrustido, porque eu sou neutro. Neutro uma alfafazinha. Eu só acho que vocês... Então se eu quero ele vem falar de Paulo César Magalhães. Não, tá desvirtuando o debate. Mas eles querem misturar as coisas. Tá indo por uma linha perigosa, que eu não gosto. Eu não gosto dessa história de IVE, não gosto dessa história do Ernest também dizer que é todo mundo puxando para Grêmio contra a Internacional. Não é por aí. Não passa por crítica, imprensa e tudo mais. A minha proposta era falar de Soares. Eu só quero uma parte aqui. Eu só quero uma parte aqui, para isso não se prolongar e não ficar também assim, né? Desculpa, Farid. Aqui, nesse programa, nunca foi mais Grêmio. Não existe. Indo para uma linha perigosa. Então, eu tenho que fazer isso. O telespectador... Mas tudo bem. Tudo bem, Ribeiro, eu aceito. Não tem linha perigosa. De minha parte, não tem linha perigosa. Se tu tinha essa percepção... faça seu julgamento. Se tu tinha essa percepção, é uma opinião tua que eu respeito. É óbvio que é minha. Agora, eu que fui gestor desse programa durante 20 anos, eu posso dizer com toda certeza que nunca aconteceu isso aí. Perfeito. E jamais permitiria que isso acontecesse. E foi bem colocado pelo Ribeiro. Acho que desvirtuou o debate aqui. A gente foi uma linha perigosa, né? Imprensa isso, imprensa aquilo. A questão aqui é debater Luizito Soares, a questão do Internacional, que eu quero retomar com o Colar agora. Por exemplo, a questão do bicho. Foi triplicado, não foi triplicado? Barcelos negou. O Mano foi para a coletiva. A primeira coisa que ele falou foi isso. Tinha motivação triplicada para ganhar do Corinthians, ou seja, ganhar dele, Mano Menezes. Tinha mesmo, era o bicho triplo contra o bicho burro. Meu Deus. Basicamente isso. Mas o grande ponto é que, tu falou bem no começo ali, Gamba, o Mano sempre, quando o técnico do Inter, quando perdia os jogos, terceirizava a responsabilidade. Eu acho que se teve bicho triplicado, quadruplicado, 10 vezes, 50 vezes mais, não é problema do Mano Menezes. É problema do Inter. Se o Inter pagou para vencer o Corinthians, que bom que pagou e que venceu o Corinthians, jogando futebol muito bom, jogando bem dentro da Neoquímica Arena, quebrando mais um tabu dentro dessa temporada. Nunca tinha vencido o Corinthians e São Paulo no novo estádio, acabou vencendo, assim como não venceu o Cruzeiro há muito tempo lá em Belo Horizonte, venceu, nunca tinha vencido na Arena Pantanal e venceu. O grande ponto é que o Inter
nesse sentido, talvez tenha falhado nas últimas temporadas, né, Gamba? Porque se o Inter precisou de bicho triplicado para vencer o Corinthians em São Paulo, talvez tenha faltado o bicho triplicado contra o Melgar, talvez tenha faltado o bicho triplicado contra o América, talvez tenha faltado o bicho triplicado contra o Caxias. Então a gente, se for pensar desta forma, muito perigoso que o Mano fez ontem, ele está colocando os jogadores que exatamente, eram jogadores dele num julgamento claro, foi de um mau caratismo que precisou enorme. só do bicho triplicado para vencer. Eu acho que foi muito além disso, né? O Cudê mudou a escalação no sábado, sem o Johnny, colocando o Arangues como primeiro homem. Acho que deu uma boa resposta. O Inter teve situações de gol. O Inter foi melhor que o Corinthians em boa parte do jogo. Tomou o gol de empate, mesmo assim fez o gol da vitória com o Wanderson. Poderia ter feito o terceiro no gol do Valência. Aquela linha do VAR meio, né, ali um milímetro, né, o Valência impedido. E, enfim, fica a vitória, fica uma reta final do Inter positiva nesse sentido. Nas últimas 3 rodadas, 3 vitórias. É pouco, né? O Inter vai ficar fora da Libertadores, pode, né, no máximo ficar em 9º lugar, mas dentro do que se esperava e se projetava, poderia ser muito pior. Acho que fica um alento, né, para o ano que vem. Só que o grande ponto que o Ribeiro traz aqui no programa quase que diariamente ano passado também foi assim, né? O Inter fez 73 pontos, tinha a faca e o queijo na mão, uma pré-temporada longa para fazer um 2023 positivo. E foi um filme de terror. Então agora, né, é ajustar e tentar voltar melhor na próxima temporada. Não, e a gente precisa completar uma questão aqui, tá? A gente precisa completar uma questão aqui. Porque uma coisa é o Mano Menezes ir numa coletiva e tirar uma onda. Porque agora eu tô melhor na tabela, porque agora eu já não... Antes o time que estava pensando em Libertadores, agora tá pensando não sei o quê. Isso é beleza. Corneta é do jogo. Agora o que o Mano Menezes fez na coletiva de sábado foi de um mau caratismo tremendo, porque a questão não está na corneta do bicho triplo, está em tirar os jogadores que ele há pouco tempo treinou para mercenários, ou de repente mesquinhos, ou, por exemplo, que só jogam com dinheiro. A partir desse momento, ele está sendo não só mau caráter no microfone, mas está sendo leviano. E aí não dá para aceitar. Eu espero, sério mesmo, eu como torcedor, eu espero que este senhor jamais pise na casa-mata do Inter. Principalmente, primeiro pelo trabalho ridículo que fez esse ano. Segundo, por essa questão de levianidade. Ele foi leviano, né? E, por fim, mau caráter. Pesado, hein? Vamos lá, gente. KTO, palpite KTO aqui no programa. Luizito Soares se despediu do Grêmio, né? Luizito Soares tem uma identificação muito grande com o Nacional do Uruguai. E hoje o palpite KTO, você utiliza lá o cupom DONOSTV para ter 20% a mais do valor, fala sobre Campeonato Uruguaio. Hoje tem o jogo do Nacional do Luizito Soares contra o Defensor. Ribeiro Neto, Campeonato Uruguaio, o Liverpool já é o campeão do Clausura. Nacional do Uruguai está na 5ª colocação, restam 2 rodadas. Hoje tem Nacional e Defensor. O teu palpite, tendo em vista o teu conhecimento do futebol uruguaio, Ribeiro Neto. É 8h30 o jogo, tá? 8h30, tá. Olha, evidentemente que o Campeonato Uruguai tem sido muito competitivo, né? Tu vê que o Liverpool, ele conseguiu ascender, né? Me lembra muito algumas canções dos Beatles. 0-0. 0-0. Vamos lá, Colarzinho. 1-0 para o Defensor. Secando o Nacional. Fala, meu caro Diogo 2-0 para o Nacional do Uruguai. Acho que vence em casa tranquilo. Muito bem. Farino. 1-0 para o tricolor uruguaio. Alexandre Eras. 1-1. 1-1. Muito bem. 1-0 Nacional vai ser o meu palpite lá na KTO, utilizando o cupom DONOSTV para você ter 20% a mais do valor depositado. Muito bem. Pessoal, vamos adiante, fazer um debate aqui sobre o jogo do Grêmio, né? Vamos olhar para o campo, fazer uma análise daquilo que aconteceu. De novo, Luizito Soares dando a vitória ao Grêmio. Diogo Rossi, como é que você analisa aquilo que aconteceu ontem na Arena? Grêmio 1, grande vitória do Grêmio, 1-0 sobre o Vasco da Gama. Olha, eu e o Ribeiro chegamos a uma conclusão ontem na Rádio Bandeirantes que após a vitória contra o Botafogo, o Grêmio não jogou bem nenhuma partida. Ele não jogou bem contra o Corinthians, em casa quando perdeu, não jogou bem quando tomou uma goleada para o Atlético Mineiro fora de casa, não jogou bem, mas conseguiu a vitória contra o Goiás de virada e ontem novamente não jogou bem. Boa leitura. Né? Não conseguiu fazer um bom jogo no macro, né? O Grêmio não jogou bem nessas últimas 4 partidas. E isso é um indicativo do que precisa ser pensado para a próxima temporada, porque o Soares jogou estas 4 partidas, né? Contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro ele não conseguiu resolver. Contra o Goiás, ele ajudou a resolver e contra o Vasco, ele resolveu.
o jogo. Então, assim, é preciso pensar. O Grêmio não tem jogado bem. O último jogo contra o Fluminense é importante para classificar direto para a Libertadores. O Grêmio precisará jogar mais contra o Fluminense para ganhar a partida. E ontem ficou claro que o Grêmio tem algumas dificuldades, né? Não consegue construir, né, algumas jogadas. O Cristaldo é um bom jogador, mas fica, né, facilmente batido na marcação em alguns momentos do jogo. Precisou o menino Natan Fernandes fazer uma jogada diferente para o Soares receber a bola. E aí, claro, ele tem a qualidade que para o ano que vem o Grêmio não vai ter para fazer o gol. Tem uma grande notícia do jogo de ontem. Tem uma grande notícia. Eu não sei exatamente se ela é uma notícia pelo Grêmio ou pelo adversário, mas a defesa do Grêmio não levou gol. E esta é uma boa notícia, porque no Campeonato Brasileiro o Grêmio levou muitos gols. E ontem não levou gols, não só porque a defesa foi bem, mas porque o Kaique foi bem. Em 2 oportunidades o Kaique salvou o que seria o gol do Vasco. Especialmente no segundo tempo, quando já estava 1-0 para o Grêmio, o Praxedes bate aquela bola por baixo do lado direito, o Kaique cai e faz a defesa. Então, um mérito aí ao Kaique também e ao sistema defensivo. Eu acho que o Grêmio precisa evoluir. Tomara, e aí o Paulinho fazia esse levantamento para a gente ontem, que se o Grêmio classificar para a Libertadores da América na fase de grupos, vai ganhar mais de 80 dias de trabalho para estrear na Libertadores da América. Então o jogo de quarta-feira vale contra o Fluminense. Dinheiro, obviamente, né? Porque quanto mais em cima na tabela tu tiver, mais dinheiro tu ganha, mas ganha mais de 80 dias de trabalho para reorganizar um time para a disputa da Libertadores. Né? Sabe, Ribeiro, que ontem foi uma repetição daquilo que você tem dito aqui no programa já algumas rodadas, né? A dificuldade de cobrar desempenho do Grêmio nessa reta final, que dificilmente vai ter desempenho. Não vai ter. Mas o resultado está aí. É isso aí. De novo atingiu o resultado. E é o mais importante. Eu não sei se os gremistas oficiais do programa, hoje parece que nós estamos assim, há uma maioria gremista aqui no programa. Aumentou o número. É, um bom número. Não sei se o Farid concorda com isso, ou se o Diogo concorda, não sei se te inclui, né, o Gamba. O fato é que ontem o Grêmio repetiu uma coisa que merece ter, depois que tudo terminar, um diagnóstico exato. O que é isso? Acho que até valeria um programa sobre o Brasileirão. Nós vamos fazer isso, uma pauta que é uma boa ideia. Só tem o seguinte, tá? Por que é diagnóstico? Ontem o Cristaldo foi o que ele tem sido a temporada inteira. É um jogador que não participa do jogo sem a bola. Então ele não se torna competitivo. Então ontem o Grêmio quase jogou num 4-2-4. Era óbvio que os dois volantes, entendeu, não iam conseguir, né? Ou eles iam para frente, coisa que o Grêmio até tentou no início do segundo tempo, né? Correndo riscos lá atrás, ou eles guardam posição e fica um buraco. Então é questão de equilíbrio de time, né? Como o Grêmio tinha dois pontas, abriu o jogo, mas que precisam, por característica, velocidade para desempenhar, até o Natan iniciou muito tímido. O Natan estava travado, usei isso na jornada da manhã, estava travado e tal. Tanto que no segundo tempo ele consegue arrumar uma jogada e, sabe, saltou os olhos. Mas o Grêmio teve dificuldades. Como assim, quando uma escola de samba está na avenida, qual é um dos principais quesitos que são julgados? Bateria. Não. Harmonia. Pô, não era essa a resposta que eu tinha que dar? É quase isso. É a evolução. Então, é que eu gosto da bateria. O problema do Grêmio está na evolução, tá? Ou seja, ter 3 setores do time equilibrados, né? Que não permitam que o Grêmio, por exemplo, seja um dos ataques mais positivos do campeonato e uma das defesas mais vazadas da competição. Nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o Diogo falou sobre o Grêmio não jogar bem. Ontem à tarde, né, estava assistindo, intercalando, né, o Flamengo com o Cuiabá e o Palmeiras com o Fluminense, e dá para chegar na conclusão que talvez nenhum time nessa reta final está jogando bem. O Grêmio pegou times que estão na parte baixa da tabela nas últimas rodadas, contra o Goiás não jogou bem. Mas o Goiás também estava jogando a vida dentro da arena, né, para não ser rebaixado. O Vasco ontem estava num desespero para não ser rebaixado. Então, times que têm menos qualidade nesse momento e que estão brigando para não cair, daqui a pouco viram um empecilho maior do que pegar um time que não tem nada para fazer no campeonato na última rodada. Então, eu não sei se cobrar desempenho essa altura do campeonato, né, do Grêmio ou de qualquer outro time, vale isso. O Palmeiras ontem não teve um desempenho brilhante e ganhou de 1-0 do Fluminense. Sabe qual é o pior time de se enfrentar nessa reta final do Campeonato Brasileiro? O Inter. Porque é o time mais qualificado sem nada para fazer no campeonato. Não tem peso e não é uma crítica, é uma questão honesta.
O Inter é um bom time, talvez um dos melhores, que não tem nada para fazer. Eu E aí tenho é mais uma- difícil, porque ele tá Não, ajustando. não tem nada para fazer mesmo. Nada mesmo. O Grêmio só depende dele. Só né, ganhar Ribeiro? dinheiro. Esse jogo contra o Botafogo Tá poderia indo ter durante mas o o Grêmio jogo. depende dele. Durante a rodada. Ô, Ribeiro, tu quer trazer pro ar, eu vou te dizer. Tu quer que eu o Grêmio vou- esteja na mão do Internacional? Ele quer trazer, contra o Botafogo. ele quer trazer, eu vou falar. Depende só do Grêmio. Depois eu quero falar do Torcedor colorado, você quer tirar o Grêmio da Libertadores na fase de grupos ou perder 8 milhões de reais? Esse é o debate. O Inter entra em campo por essas duas coisas. tirar Ou o ele Grêmio. ganha. Falei o Inter? É mais Não, até, tirar o né? Grêmio. São mais que Tá 8, bom, são aí, ó, só me quase ajuda. 13 milhões de reais. Jogar fora 13 milhões de reais e ver o Grêmio jogar a pré-Libertadores, se o Grêmio não ganhar do Fluminense. É que não é automático. Ou garantir os seus 13 milhões e siga a vida. Boa pergunta. Boa pergunta. eu Farid, quero falar sobre o eu jogo vou te de passar a ontem, palavra sobre o jogo. Eu rapidamente. tenho uma pergunta para fazer para vocês. Acho que vocês podem me ajudar. Nós assistimos, né, o Colar fez referência há pouco aqui, o jogo do Palmeiras contra o Fluminense. Fluminense descaracterizado. Também tinha a questão do Flamengo estar lutando pelo título. Como é que o Fluminense encara o jogo contra o Grêmio quarta-feira? Despedida. É A uma despedida festa, do Fluminense. é uma festa. Titulares, é festa? titulares, ninguém titulares. sabe. Titulares. Como é que o Diniz encara esse acho jogo? que não, tá? É Eu titulares. acho que como o Diniz deu um pau no gramado sintético e por isso que ele poupou. Eu acho que o Fluminense vai com força total. É titulares, E é todos bem melhor. titulares. É bem melhor. Gamba, Despedida Gamba, da Bem torcida. melhor jogo- para o o Grêmio jogo- pegar os titulares do Fluminense. O jogo... Como é que é, Colar? É bem melhor para o Grêmio Também pegar acho. os Mas titulares. olha que Melhor. eu também acho. Eu tô com colar. Olha que o Tô Fluminense já Interessante. notificou que vai jogar com os titulares, que espera 70 mil pessoas no Maracanã para se despedir e depois viaja para a Arábia. Sobre o jogo de ontem, eu ainda não tenho convicção de que o Grêmio não precisa contratar, mas o Grêmio está muito bem servido de goleiro. O Kaique é excelente goleiro, um goleiro frio, um goleiro que sabe jogar, um goleiro que sabe sair do gol, um goleiro que tem tranquilidade, tem uma boa reposição de bola. E ficou claro, Gamba, e quem está nos assistindo, o Grêmio precisa de laterais. De novo, o Fábio machucou ontem. O Gustavo Martins entrou bem ali, fazendo um falso lateral. Gostei muito do Vila Sante, gostei do PP. O Grêmio vai ter que contratar, de 4 a 5 titulares, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu gostei, foi um jogo duro, um jogo encardido que valeu o resultado. Diogo Rossi, agora entra na era da especulação, né? Contratações, e o Grêmio precisa se reforçar e muito, Diogo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Gamba. Tem ontem um cenário que ficou claro do torcedor do Grêmio, que é não estar contente com o Gabriel Grando e ter colocado num pedestal o Kaique. Fica aqui o meu elogio ao Kaique desses 2 últimos jogos, jogou bem, é verdade, mas o Grêmio precisa contratar um goleiro para 2024. Hoje o Jeremias Werneck trouxe a informação de que o Grêmio tem interesse no Santos, do Flamengo. Acho que até ok, mas a gente vai ter que ver daqui para frente. O fato é que o Grêmio precisa de um goleiro para a temporada 2024, sem sombra de dúvida. Lucas Colar, Internacional 2, Corinthians 1, Neoquímica Arena. Não teve corneta, né, do Corinthians? Não Põe teve. no DVD, aquela coisa toda, porque o Internacional foi lá, fez o seu serviço e o Cudê venceu o Mano Menezes. O Corinthians está com certas dificuldades, já diria um amigo meu. Mas o Inter jogou bem, né? Num contexto, acho que fica disso de boa notícia. O Inter fez um bom primeiro tempo, fez 1-0 com o Maurício, né? Numa jogada muito bonita, diga-se de passagem, que está rodando as redes sociais, né? O Inter com a posse de bola durante aí cerca de um minuto e pouquinho. Então, fica um alento positivo nesse sentido para a reta final do Campeonato Brasileiro. E fica a curiosidade para saber se o Johnny vai ter condições na quarta-feira de jogar contra o Botafogo, naquele que seria, né, o último jogo do Johnny com a camisa do Internacional, mas o Cudê surpreendeu ontem, né? Não tinha o Rômulo, é verdade, mas acabou apostando no Arangues como primeiro jogador de meio, coisa que ele já vinha fazendo no Bayer Leverkusen durante algum período da sua carreira. Entrou o Bruno Henrique, que entrou bem no jogo, mas o Inter, né, aparentemente mostrou que consegue também jogar de outra maneira, sem aquela figura do primeiro volante mais de marcação, de combate. Vai sair? Eu espero que não, né? O Maurício, o André Cury está tentando vender ele de todos os jeitos para ter um lucrinho, né? Na relação do Maurício com o André Cury, que já está aqui desde 2020, né? Tá forçando o André Cury. Está forçando a barra, mas o Inter aparentemente não quer vender, não tem muitas propostas positivas. E eu falo sobre isso com o Alexandre do Voz do Gigante. Dificilmente o Inter vai ter uma proposta positiva pelo Maurício com o percentual que o Inter tem desse jogador. São 50% apenas. Então, o que seria uma proposta positiva para vender o Maurício? Não vai chegar uma proposta de 20 milhões de euros pelo Maurício, muito dificilmente vai acontecer. Se fala no mercado americano,
ou até mesmo o mercado de segundo escalão do futebol europeu. Então, acho que se é para fazer essa venda só por vender e agradar o empresário, o Inter tem que segurar o jogador, que é um daqueles que se potencializou com a chegada do Kudê. O Wanderson é outro, passou a fazer gols, em participar de mais gols. Então, fica aquela frustração, né, Gamba? No geral, a gente fala muito sobre isso aqui, do Inter de bons momentos. Né? O Inter que foi bem contra o Grêmio, foi bem contra o Corinthians, foi bem contra o Vasco, foi bem contra o Santos, mas ao mesmo tempo, né, deixou pontos bobos em casa e que tornou essa campanha mediana no Campeonato Brasileiro, de 9º lugar no melhor dos cenários. Poderia ter sido muito mais, pelo time que o Inter tem, pelo treinador que o Inter tem, mas não foi. Então, fica, né, o pedido para Alessandro Barcelos ou para Roberto Melo de levar a sério o período de dezembro a janeiro, né, para o Inter montar o seu time, contratar as peças que precisa, para, de novo, a gente não ter que apostar no que tem. Olha, o Wanderson terminou bem, o Inter terminou bem. Não, nós temos que acrescentar qualidade a esse time para realmente brigar por coisas grandes ano que vem. Só uma ironia do futebol, né? Coisas que só o futebol pode nos proporcionar. O Mano deu uma entrevista pro Fabiano Baldasso, acho que faz, sei lá, uns 8 meses talvez, onde ele disse que o Arangues não é primeiro volante, né? Tomou uma roda em Itaquera com o Arangues de primeiro volante. É um absurdo o que conhece o Mano Menezes de futebol. Pareceu né? uma fortíssima. E não só ironia, né? Mas só mostra o como... Desconhecimento, né? Só mostra o desconhecimento, exatamente. Claro. E o como o próprio Kudê, né? Com poucos treinos ou pouco período de internacional, conseguiu ler melhor o jogador do que o próprio Mano Menezes, que estava mais de ano. Chegou a dizer que ele era parecido com o Edenilson naquele momento. O Edenilson era um homem que jogava aberto pelo lado direito, né, com um meia na linha de 3. Então, eu acho, a partir do que a gente está vendo o Arangue jogar no Inter, que ele realmente tem essa função mais recuada. Ele não é aquele Arangue de 2014 que pisava na área, que fazia gols, que dava cruzamento. Ele é um cara que tem a função de fazer o time jogar, né, na primeira função ou ali um pouquinho mais à frente, mas ali, naquele setor de meio, para deixar justamente, né, Maurício jogar e crescer, o Wanderson jogar, o Alan Patrick ter a liberdade que tem para se juntar ao Valência. Aliás, o Alan Patrick quase faz um golaço no primeiro tempo, né, dá um tapa e o Cássio defende. Então, esse é o diferencial, e por isso que um dos principais, se não o principal jogador do Inter na temporada se chama Charles Arangues. Se o Kudê chegou a dizer que o Maurício era o fiador do Alan Patrick, hoje o Arangues é o fiador de todo mundo, do Wanderson, do Maurício, do Alan Patrick. E outra, né, tem duas boas notícias para o torcedor colorado. A primeira é que o Internacional precisa ou vai tentar, né, segurar o Maurício, até para responder essa tua pergunta que tu fizeste há pouco, por no mínimo mais 6 meses, para pegar a janela do meio do ano e aí talvez lucrar um pouco mais em cima daquilo que o Lucas já falou dos 50%. E a segunda, que o Johnny correu normalmente no treino, né, e que pode vir a jogar no final de semana. Então, talvez o Kudê teria na quarta-feira. E aí, ou seja, o Kudê teria quase o time ideal, né? Teria só a questão de ver o Vitão. Despedida, né? Teria que ver o Vitão, né? E é uma despedida, né? Do Johnny também na quarta-feira, porque está vendido pro Betis. Farid, como é que o Grêmio perdeu pro Corinthians do Mano Menezes? Aquele jogo aqui em Porto Alegre, patético, o Grêmio foi muito mal. Foi um jogo abaixíssimo. Aquele jogo tirou o campeonato do Grêmio. O Grêmio perdeu o campeonato ali. Foi ali, né? Ali o Grêmio perdeu o campeonato. Infelizmente, ali o Grêmio ganha aquele jogo. Mano Menezes tirou o campeonato do Grêmio. Mano Menezes tirou o campeonato do Grêmio. Ninguém reconhece isso. Poucos reconhecem. Intervalo comercial no YouTube. Vocês ficam com o Lucas Dias e a gente volta em seguida. Ah, mas tá com dor no joelho. Toma 20 caixas no ano. Ah, mas ele tá com 30 e tantos anos. Toma 17 assistências no ano. Ah, mas ele não vai render o que ele rendeu com o Messi e com o Neymar. Toma caixa na final do Campeonato Gaúcho. Ah, mas caixa, 3 contra o Botafogo. Não tem, velho. Não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado e a gente tá no ar com o nosso intervalo aqui nos Donos da Bola. O pessoal tá mandando mensagem. Tem o pessoal que tá arrastando o Luizito Soares, obviamente, natural. E tem o pessoal que está reverenciando o Luizito Soares. Reverência, reverência, reverência para Luizito Soares. Ontem se despediu do Grêmio. Vamos lá, quem é que mandou aqui, ó? Thiago Robalo. Apareceu o Dumbo. Pode ser verdade, tá? Pode ser verdade. Rogério Alves, até você, Lucas Dias, com esta máscara. Cara, aliás, baita máscara. Eu vim aqui com a do Ener Valencia, quando ele meteu caixa, e agora vim com a do Luizito Soares.
Quem mandou aqui, ó. Arivan Santos de Almeida, Lucas Dias virou gremista. Não sei se é quente, cara. Quem mandou aqui, ó. Manda abraço pra Sorocaba, Gabriel Oliveira. Beijo pra ti, pra Sorocaba. Pergunta se o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, é bom nome pro Grêmio. É bom, pra esquentar um banquinho é bom. Pra esquentar o banquinho pro Kaique vai ser bom. Alan Silva, abraço de Caxias do Sul. Tchau. Donos da bola aqui na Band, em seguida tem o resultado final da nossa enquete. Bora lá, vamos lá, colocar no ar o resultado final da nossa enquete hoje, nossa enquete para pôquer. Pôquer transformando vidas através do esporte. Como você avalia o Brasileirão da dupla Grenal? Vamos lá, maioria, só o Grêmio foi bem, 54%. Depois os dois foram bem, 26%. Só o Inter foi bem e não agradaram. Cada uma das opções com um percentual de 10%, mas a maioria optou por só o Grêmio foi bem com 54%. Muito obrigado pela sua participação na nossa enquete aqui no programa nesta segunda-feira. Vem aí na sequência na Rádio Bandeirantes, Daniel Oliveira comandando o apito final e aqui na tela da Band, ele já está entre nós. Eu dei uma olhadinha aqui, né? Será ele mesmo? Luizito Soares. Sim, gordito. Luizito Gordito Soares, Gordito, né? pouquito. Luizito Gordito e bota gordito nisso Soares, né? El pistoleiro, né? ¿Tudo bem? ¿Todo bien? ¿Cómo está, senhor? Com vocês, bien, bien también, né? Bien también. Luna, Chorou hoy... também na despedida do Soares, Sim. meu caro? Não vi bien. Choraste? Chorou? Sim. Choraste? No sábado chorei. No sábado chorei muito, sim. No sábado chorei demais. No sábado, né? Mas, bom, não vou fazer isso com o coitado do Soares, né? Porque, olha, nem aposentado o Soares teria essa pança toda cá entre nós. Né? Então deixa o Luizito, é o pistoleiro aqui. Vamos falar um pouquinho de sábado? Sim. O senhor tem certeza que o senhor quer falar sobre eu Soares? acho assim, o resultado foi mais do que justo. Não estou discutindo o resultado. Mas tem aí um lance aí meio duvidoso na hora do segundo gol, bola na mão, mão na bola. E aí, Lucas e Xará Arnold Schwarzenegger? Na verdade, gol legal do Inter, né? O que eu contesto é aquela linha traçada pelo VAR no terceiro gol do Ener Valencia. Ficou barato, viu, Mota? Ficou baratinho 2-1. Ah, foi gol naquele que o VAR anulou? Foi gol? Eu achei que a linha ficou meio duvidosa, como traçaram aquela linha. Motinha, tá bom, 2-1 ficou bom. Se foi mão do Ener Valencia, não é problema, porque aquilo ali é reembolso. Ah, é verdade, Por causa daquele jogo na arena. Não precisa. Ô Mota, e se tu for olhar, na verdade, não estamos nem falando de 2005, né? Estamos falando agora recentemente da mão do Ramiro, né? Também. Tem tantos episódios favorecendo o Corinthians, né? É o que eu falei, né? O resultado foi para lá de justo. Na verdade, o Internacional vingou o rival, né? De certa forma, vingou aquele É a união do futebol gaúcho, né? É a união do futebol gaúcho. É o futebol gaúcho em primeiro lugar sempre. Agora, eu estou torcendo, mas para que esse campeonato acabe amanhã ou daqui a pouco, porque quarta que termina. vergonha, o Corinthians pode terminar, né, com uma posição acima do Z4. Tá bom. E o Que vergonha, tá bom, o Palmeiras meu campeão, Deus, né? Aí não tem jeito, né? Aí não E tem mais um jeito. título pro Palmeiras. Vamos, Abel Ferreira. É isso que acaba comigo, oh meu Deus, pior do que ver meu time assim, porque antes de ser corintiano eu sou antipalmeirense, né? É aquela história, antes de ser colorado, né, tem aquela questão de ser antigremista, ou antes de ser gremista, ser anticolorado. Agora, ver as Pepa de novo, gente. Respeito. Não, as Pepa de novo, Peppa Pig, Papai Pig, o George, né, a Pepa, né, de novo lá com o troféu na mão. Né, de novo, gente. Ora, que absurdo. Mas sabe qual é o nome disso? Uma palavra resume tudo. Sabe qual que é? Abel Ferreira, é ele o responsável. Você tem que dar o braço a torcer ao Abel Ferreira. Responsável Seriedade, outra Botafogo. palavra. Botafogo. Planejamento. Botafogo. A gente vai debater aqui, Né? eu quero ver. É Quero isso. ver quem é que vai votar no técnico do Campeonato Brasileiro. também tá quero. O que é? Desculpa, não ouvi. Hoje eu tô com um excesso de cera no ouvido. O que foi? Não, eu quero ver quando houver o debate de quem foi o técnico do Campeonato Brasileiro. Já começou hoje o debate de quem foi o craque do Brasileirão. Eu já ouvi.
Alguns votinhos, meus amigos. Eu não vou revelar, não vou revelar aqui, mas... Não houve. Eu ouvi hoje pela manhã. Patrick, seria Peraí. Soares, seria o Tiquinho Rodrigues? Eu ouvi um voto hoje de manhã. Endrick. Não. Você pode ser revelação. Alexandre Mota, ótimo programa, ótima semana para todos nós. Beijo no coração, tamo junto. Para vocês Juízo. todos aí, ó, abre a câmera aí, ó, para vocês aqui o meu coração eterno, tá? Principalmente para você, Barberótica, você sabe, tamo junto forever, tá? E hoje tem assembleia, tá? O Gamba, não vai faltar, hein? Não, tô dentro. Vamos assinar a ata da criação da Associação Gaúcha Bora. contra a Barbofobia, tá? Beijo, Tamo agora lá. é comigo!